Com tua mão segura-me a minha, pois eu não trago sou Salvador, e não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura-me a minha, e mais unida de Jesus. Ó, traz em mim que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão segura-me a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Esconde as sombras, caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiser te atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Glória a Deus. Aleluia. Se fosse competição, eu iria dizer para a senhora que ganhei. Então estamos aqui com também 4 microfones, né? Os varões cheios da vontade de louvar o Senhor. Agora eu vou convidar aqui o conjunto Fonte de Bênçãos para louvar a Deus, enquanto nós escolhemos dízimo e oferta da casa do Senhor, e logo após o pastor já conduz uma doutrina com o ensino da palavra em o nome do Senhor Jesus. Eu vou te abençoar a igreja para o Senhor. Meu Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu és o melhor para mim. Ao receber o dom do coração, vontade e forças para continuar, cantando a promessa em oração. Sim, pra Deus está meu coração.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amada igreja, na noite de hoje, nossa primeira doutrina do ano de 2024, nós estamos aqui reunidos para aprender do Senhor e aprender cada vez melhor, cada vez mais detalhado. Eu sei que nenhum outro livro fora a Bíblia, ele é tão repetido em leitura. Não há livro igual a Bíblia. Pode ter livro que, ao ser lançado, venda muito e haja uma sede de ler esse livro até a última frase. Mas sendo conteúdo só de intelecto humano, quando a pessoa termina de ler, não tem mais o interesse de fazer uma releitura. E se tiver, por uma ou duas vezes, larga. É aquilo que deixa de ser interessante. Mas a Bíblia, ela é lida e relida e relida e relida. E é um livro, né, que é muito antigo. É muito antigo a sua compilação, a sua composição, mas ele é um livro de um conteúdo atual, fala para o público de hoje. E nós lemos, relemos, pregamos as mesmas mensagens, porque não temos outra mensagem a pregar, mas sempre temos o prazer de ouvir. E é maravilhoso como o Espírito, o mesmo texto, formado com as mesmas palavras, com as mesmas frases. É importante que quando lemos, recebemos algo novo. O texto não mudou, as palavras não mudaram, mas recebemos algo novo. Tem sempre algo novo no texto que nós lemos, por mais que tenhamos lido por várias vezes. E sempre que se prega, tem algo novo, por mais que tenha se pregado muitas vezes. Esse tema do semeador, a parábola do semeador, ela é pregada desde que, antes mesmo dela ser escrita, já foi pregada. Essa mensagem era pregada antes dela se transformar no texto sagrado que é a Bíblia, pois ela só foi registrada porque ela já tinha sido pregada. É um conteúdo registrado na Bíblia daquilo que já foi ministrado, daquilo que já foi pregado. Então nós temos praticamente quase 2000 anos que esse texto está na Bíblia, e todas as gerações de pregadores que passaram já pregaram isso aqui. Os apóstolos pregaram sobre isso aqui. Jesus foi o primeiro a pregar sobre isso aqui. Os pais da igreja pregaram sobre esse assunto. Os sucessores dos pais da igreja pregaram sobre esse assunto. E de lá para cá, irmãos, todas as gerações, de todos os povos, receberam a pregação sobre este assunto, sobre a parábola do semeador. E hoje nós estamos aqui para repetir mais uma vez, não só a leitura, como também a ministração para a glória de Deus. Mas eu louvo a Deus pela vida de todos que vieram, e quero dizer para a igreja que esse retorno das nossas doutrinas, com a presença das congregações, isso é de muita alegria para o nosso coração, com certeza que para todos também. E quero aqui dizer para a igreja que, como esse é o nosso primeiro dia, essa nossa primeira doutrina, eu falo aqui para as congregações presentes, e que a partir da próxima doutrina nós teremos um momento de louvor para cada congregação. Cada congregação aqui presente, cada membro das congregações aqui presentes serão convidados para vir louvar a Deus, né? A congregação presente não foi passado isso hoje porque os irmãos não estavam sabendo, e para organizar um hino assim de última hora fica mais difícil. Mas todos já fiquem sabendo que na próxima doutrina, na próxima sexta-feira, né, as congregações aqui presentes, elas receberão a oportunidade para cantar, cada congregação por congregação, tá? São todas as congregações juntas para cantar o hino. A congregação, os membros de cada congregação que se juntam e vêm aqui, receberão a oportunidade para louvar a Deus, participar do louvor conosco
e adorar a Deus conosco e apresentar a Deus o seu louvor e a sua adoração para a glória de Deus. Igreja, nós temos essa parábola em Mateus, temos em Lucas, mas nós vamos ler em Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo de número 4. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 8 e versículo de número 4. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Quando todos encontrarem, nós faremos a leitura, porque é justamente nesse texto que nós vamos extrair. Não é algo novo, é algo a mais para a nossa geração, para nós, né? Não é algo novo, porque isso aqui já está escrito há praticamente 2000 anos e não foi acrescentado nada. Se alguém acrescentou, toda a maldição que está ali em Apocalipse vai cair sobre ele, vai ser bênção. E se alguém diminuiu, vai ser cortado do reino do céu e é merecido, né? Glória a Deus. Então, nós não vamos nem acrescentar e nem diminuir nada, porque há uma sentença determinada para os que assim fizerem. E está no último livro, o livro do Apocalipse, que é o livro final das coisas, da consumação de tudo, e vai se cumprir. Se alguém aumentar, todas as pragas que estão em Apocalipse caem sobre a pessoa. Significa dizer que a pessoa, além de receber aquela punição, a sentença eterna. E quem diminuir será cortado da salvação, da vida eterna, do reino dos céus. Então o som é lascado, né? Se fizer isso. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Diz assim: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: o semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Ou esta? E ele disse: a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas crescem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e as riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, e conservam um coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Podeis sentar em nome de Jesus. Amada igreja, se você for para Mateus ele é no capítulo 13, logo a parábola do semeador, ela está logo a partir do primeiro versículo. E Mateus ele dá uma sequência de parábolas relacionada a sementes. Ele fala da parábola do semeador, ele fala da boa semente, que é uma outra parábola. A boa semente é aquela parábola da semente de joio. E ele fala de uma outra semente
uma outra parábola também falando de semente, que é a semente de mostarda. Então, Mateus ele dá uma sequência de parábolas. E as parábolas ali que Mateus registra, que Jesus falou, aquela sequência, todas são bem sugestivas. Agora, essas parábolas aqui, elas fazem referência ao reino de Deus. Ao reino de Deus. E quando nós vamos para a parábola, em que Jesus começa a citar os terrenos, eu não quero falar sobre os terrenos, isso aqui já é muito discutido, já é muito pregado, já é muito meditado, e até os crentes já começam a fazer avaliação, né? Quando se começa a falar dos terrenos, dos solos, cada crente vai fazer avaliação, né? Alguns até dizem, mas Jesus, eu sou da boa terra, eu era uma boa terra. Outros já começam a dizer, mas eu estou numa situação meio ruim, eu ainda sou muito apegado às coisas desse mundo, às posições, eu sou ainda preocupado muito com o bem-estar, com a questão cultural. Enfim, eu ainda sou muito ligado a essas coisas, isso não me deixa sentir a presença de Deus, não me deixa produzir frutos com perfeição. Outros dizem, a minha raiz é bem curtinha, eu me abalo fácil, né? Não tenho muita raiz não. E eu me abalo fácil, tem hora que eu penso que eu vou desistir da fé, se vou morrer. E tem outros que nem comentam nada, né? Nem comenta nada, a semente nem nasceu, nem germinou, o diabo já tomou conta e a pessoa já é propriedade de Satanás. E alguém pode estar fazendo avaliação, e quando se prega, cada um, quando ouve essa pregação da parábola, eu pensei que cada crente ele atrai um terreno daquele para si. Não é que ele puxa a semente já foi lançada. Ele vai se identificar com um dos solos. Ele vai se identificar com um dos solos. Então, não é sobre essa questão do solo que eu quero falar, porque isso já é conhecido e não passa a ser algo a mais. O algo a mais é o que eu quero passar na noite para a igreja, que vai além da semente ter chegado ao meu coração, vai além de eu ter que pegar e jogar a semente dentro de um coração. Não. A chamada para uma visão é bem maior nessa parábola. E Jesus ele também vai dizer o que é a semente e o que são os solos. Quando fala os solos, está falando de seres humanos e está falando da pessoa, da vida da pessoa e seu coração, em termos da recepção com a palavra pregada. Vocês todos sabem, não tem novidade nisso aí. Os irmãos não têm dificuldade em entender essas coisas, porque está muito simples. Jesus explicou com muita simplicidade a relação semente, palavra de Deus, solo, coração, vida humana. Muito explicado. Mas há algo, igreja, a mais, que envolve uma responsabilidade muito grande, né? E que envolve uma missão bem ampla. A missão de Jesus, a missão dele e os chamados ceifeiros, né? Somos nós, mas também os envolvidos na semeadura, são os pregadores do Evangelho, aqueles que testificam do amor de Deus para sua missão irrestrita. Então, igreja, vamos agora começar a entender. Jesus, quando ele fala essa parábola, e ele fala de um semeador, é interessante você primeiro ver a atitude do semeador, a ação do semeador. E quando fala do semeador, se você analisar o que esse semeador estava fazendo, você vai dizer que ele é bom. A Bíblia não diz que o semeador é Jesus. Não dá definição de quem é o semeador. O semeador, ele é alguém que está muito diversificado. Apenas identifica a semente, que é o Evangelho. Mas não foi só Jesus que pregou o Evangelho, foi? Só Jesus pregou o Evangelho? Por isso é que não se define o semeador. Porque se só Jesus tivesse sido o pregador do Evangelho, teria se definido. Ele mesmo, Jesus, tem que definir, olha, o semeador sou eu, a semente é a palavra de Deus, e os solos são os corações das pessoas. E ele teria dito até para você, o coração de vocês. Mas o semeador
não é identificado por nome, mas que o semeador é um agente. É um agente que é aquele que faz a obra de lançar a semente. Mas vamos ver o semeador. O texto, quando você lê o texto, Jesus, ele, com uma multidão que está ali na beira da praia do Mar da Galileia, logo após ele ter saído da sua casa, porque todo esse episódio aconteceu depois Jesus saiu de casa. Ele estava morando em Cafarnaum, morava em casa alugada em Cafarnaum, e ele estava na sua casa com uma multidão tão grande que cercava a casa. E ele estava lá dentro ministrando, e uma multidão cresceu tanto que não comportava dentro da casa. Foi justamente essa parábola foi ministrada depois, um pouco depois de Maria ter chegado lá com seus filhos e querer falar com Jesus, e não pôde ter acesso porque a casa estava superlotada e a multidão estava fora também, e a porta estava interrompida, e alguém foi passando para outro. Dá para ter uma ideia aí, irmãos? Aí você pode dizer, mas se Maria não pôde entrar, nenhum dos irmãos de Jesus pode entrar, nenhuma irmã de Jesus pode entrar. Como é que alguém entrou e contou para Jesus lá? Como é que alguém entrou que viu Maria procurando e Maria procurou? Vai dizer a Jesus, e como é que alguém conseguiu entrar? Não conseguiu entrar, igreja. A mensagem entrou, mas o mensageiro ficou fora. Foi passando de mensageiro para mensageiro. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos só dar um exemplo aqui. Pronto, as irmãs estão aí em multidão. Você faz de conta que está em multidão. Aí Maria chega, aí diz, olha, eu queria falar com meu filho. Queria falar com meu filho. Aí a pastora é a primeira que está aqui do lado de fora. Vamos fazer de conta que ela está. Ela está do lado de fora aqui. A casa está lotada. Ela não tem como entrar também. Aí o que ela faz? Ela passa para quem está próximo dela. Ó, diz aí, vai passando aí que Maria, a mãe de Jesus, está aqui fora. Aí a pastora passa para Iranilda, passa para José, Socorro, vai passando para a irmã Laura, vai passando para a irmã Adriana, vai passando para o irmão Sérgio, vai lá para a irmã Cris, chega no Tia Assis, aí vai chegar lá onde está Jesus. A mensagem foi passando, irmão. Não é que o mensageiro entrou, mas não conseguia entrar, ninguém conseguia entrar ali. A Bíblia diz que era impossível alguém entrar. Mas aonde ninguém entra, a mensagem chega. A mensagem é penetrante, igreja. Aonde ninguém consegue entrar, a mensagem chega. Hoje tem uma facilidade, vamos dizer, para alguém evangelizar em algum lugar tão remoto, era custo, tempo, demora para chegar uma palavra, digamos, lá nos confins do Amazonas, lá em alguma aldeia indígena. Um pregador, para poder pregar para os ouvidos índios, precisava antigamente ter que ir a uma distância, a distância tão longa, ele tinha que ter que sair do local mais civilizado para chegar lá e pegar barcos, e dias de barcos, até chegar numa aldeia daquela. Hoje, irmãos, se prega dentro de um espaço como este, se grava ou se transmite ao vivo, e eles, em tempo real, às vezes estão ouvindo, com um delay de poucos segundos. A mensagem foi, não presta a mão, o pregador ia, a mensagem foi, a mensagem chegou lá. E se não chega ao vivo, na hora, no momento instantâneo, vídeos gravados no YouTube, alguém lá abre, no YouTube vai lá, aí encontra um mensageiro que pregou uma mensagem há um dia anterior, algumas horas atrás. Aí está lá gravada, a pessoa tem um canal no YouTube, está lá gravadinha a mensagem, aí ele aperta ali, o playzinho abre, aí vai assistir aquela mensagem. A mensagem ficou presa? Paulo, ele foi preso, mas a mensagem dele estava livre. Ele disse, a mensagem está em curso, eu estou preso, eu sou prisioneiro do Senhor, estou aqui em Roma, eu não posso ir para canto nenhum. 2 anos preso sem direito de sair, preso domiciliar. Não sei se era o Alexandre de Moraes na época, ou se era o espírito do diabo da época que se apossou no Alexandre de Moraes hoje, né? Que aprisionava as pessoas inocentes e deixava preso. Só que naquele tempo não tinha a tornozeleira eletrônica, senão Paulo tinha recebido a tornozeleira eletrônica, né?
mas ele recebeu um tornozeleiro de corrente, em alguns momentos, quando foi preso. Mas ele estava preso, 2 anos passou preso, domiciliar, dentro de casa, sem poder sair. Mas a mensagem que Paulo ministrava percorria todo o continente, né, europeu, percorreu no continente asiático, percorreu no continente africano. Paulo está dentro da cadeia. Então, para você ver, irmão, a mensagem, ela não fica presa. Então, um semeador específico não está aqui, ele está, mas a mensagem é especificada, é a palavra de Deus. Mas vamos ver esse semeador. Você analisando, ele é meio maluco? Não é maluco. Mas aqui está a proposta de Deus, a proposta do Senhor para o mundo. Ele é o Senhor do reino. Então vamos entender a palavra aqui, porque ela é comparada ao reino de Deus. Aí nós vamos já entender o que é o reino de Deus. Mas semeador, primeiro a Bíblia diz que ele saiu a semear. E ao sair semear, nós temos que entender que ele saiu para jogar semente no solo. Mas a Bíblia diz aqui que ele saiu a semear, aí uma parte da semente caiu no meio das pedras, outra caiu entre espinhos, uma caiu no caminho, outra caiu em boa terra. Vamos analisar uma coerência numa semeadura normal, uma semeadura considerada normal, uma semeadura limitada, uma semeadura natural. Alguém faria isso? Alguém faria isso? Quem aqui já é descendente de agricultor? Levante a mão. Quem já foi pelo menos num terreno, num plantio, pelo menos uma vez na vida? Levante a mão. O que é que o semeador faz? O que é que o plantador faz? O agricultor faz? Ele escolhe a melhor terra. Ele já escolhe a melhor terra com antecedência. Ele prepara a terra com antecedência. Ele reserva a semente e ele vai plantar a terra boa. Ele vai plantar a terra boa. É assim ou não é? Você já viu alguém chegando, indo para o roçado, preparou o roçado, a chuva caiu, aí ele vai no meio do caminho jogando semente aqui, até chegar no roçado? Não faz isso. A primeira coisa que você está vendo de esse semeador é louco. Qual é a análise que se faz? A parábola semeadora, desse semeador, é uma coisa normal. É uma coisa fora do normal. Não existe isso. Mas Jesus está contando uma parábola. E uma parábola, irmãos, que ele está contando daquilo que o povo conhece muito bem, o que é semear. O que é semear? O povo sabe o que é semear. Reserva uma terra boa e planta. Por isso é que tem uma pergunta. Os irmãos, quando leem o texto, sabem que tem uma pergunta. Que eles fazem a pergunta para Jesus. Que parábola é essa aí? Ou seja, que lição do que é isso aí? Eles entendiam. Ali tinha uma multidão. A primeira coisa, Jesus propôs essa parábola, sabe por que ele propõe? É pelo público que está ali à disposição. Primeiro que a Bíblia diz que o público, ele veio de diversos lugares. Não era um público local. Não era apenas gente ali da Galileia. Não era apenas gente de Cafarnaum. A Bíblia diz que vieram de muitas cidades, de várias cidades. Era gente de diversas regiões. Tinha pessoas ali, irmão, de diversas partes da nação de Israel. Era um todo. Um todo. Então a parábola de Jesus, ela envolve o universo. Ela envolve um todo. A mensagem, ela é universal. Primeira coisa que você vai entender: o propósito de Deus é alcançar o universo. Jesus, ele não tem intenção de alcançar uma parte. Jesus não faz acepção. Jesus não prioriza. Esse é o primeiro ponto. Então, quando ele viu pessoas de todas as cidades, de todas as regiões, então ele está vendo ali algo global, algo universal, algo que envolve um todo. Então a parábola
é em cima de um propósito universal, de um propósito global. O Evangelho, irmãos, ele veio para o mundo inteiro. O mundo inteiro. Aí você pode tomar até aí, tudo bem. Mas o que é que tem a pessoa? O semeador sai desperdiçando semente. Não há desperdício de semente, gente. Não há desperdício de semente. Não há desperdício de trabalho. O que há é o propósito de Deus sendo alcançado. O propósito de Deus sendo alcançado. Se a parábola for só dentro daquilo que é normal, de um semeador, de um produtor, de um agricultor, pegar dentro do seu terreno, ele escolhe a melhor área, a melhor terra. E tem área dentro do terreno, irmão, que ela pode ser ruim para algum tipo de cultivo, mas ela é boa para outro tipo de cultivo. Está entendendo? Tem área de terreno que ela presta para se plantar algum tipo de semente, mas para outra já não serve. Mas tem outra área daquele terreno que serve para aquela semente. Então, toda a terra, irmãos, ela pode ser plantável. Vai depender da semente apropriada para a terra. Só que aquela semente era única. Não eram vários tipos de semente. Era uma única semente. Era uma única semente. As sementes naturais, elas são variáveis e elas se adaptam em terras variáveis. São sementes que elas são apropriadas para dadas áreas, dados solos. Elas não se dão em todo solo. Já o Evangelho, irmãos, ele veio para ser lançado em todos os corações. O mesmo Evangelho. O mesmo Evangelho. Primeiramente você vê, a semente sai do mesmo semeador. E o semeador está com a mesma semente. Então isso aqui é novo para os irmãos? Não. Ou isso é que é algo a mais para os irmãos. É a mesma semente. Você pode dizer, pastor, mas você já sabia, o Evangelho. Sim, irmãos. Mas o Evangelho tem um bocado aí. E a Bíblia já advertia dos falsos evangelhos. E Paulo já tinha dito, se alguém vem pregar para você, aliás, o apóstolo João, ele disse, se alguém vem pregar para você um outro evangelho, que não seja esse que eu tenho falado para você, rejeita. João disse, não ceda o altar da igreja de vocês para se pregar um outro evangelho. Então já existia, irmãos, evangelhos falsificados, mas tidos por verdadeiros, pregados como se fosse verdadeiro. Então, mensagens adaptadas para o solo, não pode. Você não pode adaptar a mensagem ao solo, isso é falsificar. A mensagem é falsificar, o evangelho é falsificar a semente. Para cada solo existe um tipo de semente apropriada. Você não vai plantar arroz no solo que não serve para arroz. Você não vai plantar bananeira no solo que não serve para bananeira. Todo tipo de solo existe. E a vegetação, ela existe já apropriada para o solo. Isso dentro do natural. Mas aqui nós estamos numa parábola no reino de Deus. A semente é a mesma. A mesma. Porém, essa semente não pode ser adaptada ao solo. Pode ser adaptada ao solo. O que significa dizer, irmão? O evangelho não tem que ser do meu gosto. Eu tenho que adaptar a palavra de Deus ao meu gosto, à minha própria interpretação. Mas eu acho que é assim. E hoje nós estamos vendo uma bagunça. A igreja, ela vai perdendo a sua identidade. Quando eu falo igreja, não estou falando a igreja de Cristo, a igreja universal, a igreja espiritual de Cristo. Estou falando de denominações. As denominações vão perdendo as suas identidades, porque elas vão se adaptando ao sistema, vão se adaptando à cultura, vão se adaptando às eras, às épocas e os tempos. O que não se via nas Assembleias de Deus há anos atrás, já se vê hoje de forma comum, em termos de comportamento, de conduta, de prática. O que se reprovava
com o pecado do passado dentro das Assembleias de Deus. Não estou falando nem de outras igrejas que já eram mais liberais, não. Estou falando dessas Assembleias de Deus que eram as mais radicais. Nós temos hoje o que era considerado pecado no passado, por muito crente que hoje ainda existe, que estão vivos, que hoje já praticam aquilo que eles condenavam no pecado. Condenavam no passado como pecado. Eu não condeno mais. Por quê? Porque estão adaptando o evangelho a si. O semeador saiu a semear, ele jogou semente na beira do caminho. Quando você vê a expressão caiu, não é uma coisa que caiu casualmente, não. O caiu ali significa, se eu estou lançando, alguma coisa está caindo. Se eu estou jogando, se eu jogo, não fica no ar, tem a gravidade, atrai para o solo, caiu. Mas o semeador, ele jogou de propósito a semente no caminho. Não é um caiu por acaso. Porque a expressão que é dita para o caminho, caiu no caminho, a mesma expressão é dita para o pedregal, caiu no pedregal, a mesma expressão é dita para os espinhos, caiu nos espinhos, e a mesma expressão é dita para o solo bom, caiu no solo bom. A mesma expressão, irmãos. É aí onde nós precisamos ver o a mais que tem na palavra, para que a edificação nossa seja profunda. Felizes são os solos bons. Felizes são aqueles que têm o solo, né, bom, próprio para a semente encaixar. Não houve adaptação da semente no caminho. Ela foi adaptada? Não, ela não foi adaptada, senão ela tinha também dado certo ali no caminho. Mas ela não deu certo no caminho. Porque o caminho não era próprio para aquela semente. A semente se adaptou ao local de pouca terra, local que tem muita rocha, pouquinha terra. A semente se adaptou ali? Não, ela não se adaptou ali. Ela ali não foi para frente. A semente se adaptou dentro do solo espinhoso? Não, a plantinha até nasceu, mas ela não conseguiu produzir frutos. Então ela não teve êxito. Por quê? Porque ela não se adaptou, irmãos. Aonde foi que a semente se ajustou? Na terra que estava própria, numa terra que tinha todas as qualificações para a semente ali estar, permanecer e produzir frutos na sua totalidade máxima. Simples assim. Então você quer ser feliz, você quer ser abençoado, quer ter a presença de Deus, quer produzir frutos, não tente adaptar o evangelho a você. Você se adapte ao evangelho e vai dar certo. O solo foi preparado para o evangelho, não o evangelho para o solo. Se prepara o terreno para receber a semente, e não a semente para receber o terreno. É o terreno que tem que ser preparado para a semente, para que a semente então ela possa ali estar no local próprio, no terreno próprio, no solo próprio, e ela produzir frutos. Então somos nós, irmão, que temos que nos adaptar para a semente que foi lançada em nós. Isso é fato. Quando isso acontece, quando alguém aceita Jesus, irmão, ele vem todo desarrumado. Talvez é até um solo rei lá do caminho, talvez é até um solo rei cheio de pedra, cheio de espinho. Mas quando ele se ajusta, ele chega, que aceita Jesus como Salvador, que ele vem com toda alegria, que vem com toda satisfação, e ele se ajusta à semente que foi lançada, aí ele vai ser solo bom. E a semente vai produzir frutos. A pessoa cresce espiritualmente, ela cresce na graça, cresce no conhecimento, cresce na experiência, cresce na sabedoria e se torna um instrumento de Deus. E quem não, fica só entulhando. E quem não? Tem solo que nunca nem a semente permanece. Vamos agora, não vamos entrar muito em detalhe nessa parte. Aí nós temos vendo aqui, primeiro, Jesus vê a multidão que vem de todas as regiões de Israel. Começa primeiro mostrando que é universal o evangelho, porque é no reino. O reino é um reino universal, não é um reino local, não é um reino de uma parte, é um reino geral, é o absoluto.
Jesus já começa vendo isso, porque de toda a parte de Israel tinha gente ali para lhe ouvir. Aí ele aproveita a ocasião e ele vai ensinar qual é o seu propósito: é alcançar gente de todas as nações, a começar por Israel. Jesus veio para o povo seu, para alcançar Israel de ponta cabeça, e ele fez isso, irmãos. Na sua obra missionária, Jesus ele era constante, descendo para a Galileia, subindo para Jerusalém, descendo para a Galileia, subindo para Jerusalém. Essa ida e volta de Jesus, durante o seu tempo missionário, ele evangelizou todo mundo. Ele evangelizou todo Israel junto com os seus discípulos. Junto com os seus discípulos. Ele evangelizou todos os israelitas, não ficou ninguém sem receber. Porque Jesus, quando evangelizava a multidão. Quando ele ia para uma cidade, o discípulo ia logo divulgava. Os discípulos eram o carro-som de Jesus. Não tem aquele carro de divulgação? Quando vai ter um evento, aí bota o carro de som entrando toda a rua, todo buraco, divulgando que vai ter um evento. Aí o povo todo toma conhecimento que vai ter um evento. Aí quem se interessou pelo evento vai. Quem não se interessou fica em casa. Mas quando se tratava de Jesus, ninguém queria ficar em casa, irmão. Os apóstolos passavam todo canto. Olha, Jesus vem para cá hoje. O local de Jesus já estava sabendo para onde é que Jesus ia. Ele ia para um local onde cabia multidão. Multidão. E os discípulos sempre iam à frente. Aí divulgava onde Jesus ia concentrar. Naquela área, naquela região, todas aquelas cidades próximas eram alcançadas, porque Jesus se concentrava numa e via a multidão de todos os locais. O povo via o encontro de Jesus. E ali Jesus pregava para todo mundo, numa só pregação, sempre na multidão. Então Jesus alcançou 3 anos e meio do seu ministério. Jesus alcançou Israel de ponta cabeça. E para provar que o evangelho dele era universal, era na totalidade, já começando a totalidade de Israel, era para todos os israelitas, não era só para um grupo de Israel, não era só para os judeus da Judéia, era para todos os israelitas. Não era só para a Galileia onde ele começou, era para Galileia, era para Samaria, era para a Judéia, para todo mundo, ele alcançou todo mundo. E para provar que ele estava muito além, que a semente, que esse evangelho ia muito além dos israelitas, mesmo que a nação toda, Jesus ainda evangelizou de fora. Jesus ainda alcançou quem não era judeu, tanto na sua obra, na operação de milagres, como na salvação de vidas. E nós temos alguns episódios que Jesus alcançou pessoas fora da jurisdição de Israel. A mulher Sírio-Fenícia, ela foi salva. Ela veio convertida a Jesus e ela ali foi perdoada e ainda voltou com a graça do milagre. Com a graça do milagre da cura espiritual da filha. E por aí, irmão, mostrou que Jesus ia passar nas fronteiras, só que com a semente do evangelho. Não mais ele, mas aqueles que ele ia levantar. E quem saiu de todas as fronteiras? Os discípulos, os apóstolos, colunas na qual a igreja do Senhor ia se fundamentar, porque o alicerce é Jesus, as colunas foram os apóstolos, e a igreja foi construída em toda essa estrutura. Alicerce, fundamento que é Jesus, colunas, apóstolos, e a igreja ela se ergueu nessa estrutura. Os apóstolos avançaram, saíram de Jerusalém, estavam acomodados no começo, Jesus permitiu a perseguição, aí a obra saiu, aí a obra foi saindo, semeando. Agora sim, é no caminho, é no pedregal, é nos espinhos. Olha só, é um evangelho global, um evangelho universal. A semente é a mesma. Nós vamos ver o que é o evangelho, os mandamentos do Senhor no evangelho, as doutrinas do Senhor por meio do evangelho. É a mesma. É a mesma onde lá começou. Onde começou? O evangelho começou a ser pregado onde? Alguém sabe me dizer? A região. Diga a região. Galileia. Vai ter um ponto. Tem um bônus.
Na Galileia, qual foi a primeira cidade? Nazaré. Olha, irmão, vamos ligando as coisas. Jesus começa a pregar o evangelho, ele é inaugurado na região da Galileia. Não é da Judéia, não é da Samaria, da Galileia. A cidade onde é pregado o evangelho pela primeira vez, Nazaré, cidade onde Jesus cresceu. Cidade onde Jesus cresceu. De lá, um bocado de crédito, porque Jesus cresceu ali, até os irmãos dele creram. Mas quer ser famoso, vai pregar no outro canto. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali e saiu. Aí foi estabelecer a sua residência, já como ministro, em Cafarnaum. Aí Cafarnaum, aí lá Jesus curou, foi tudo que estava de doente de Cafarnaum. Jesus não deixou um doente de Cafarnaum. Aonde Jesus ia, não deixava nenhum doente. O povo ia e ele curava. Impressionante. A Bíblia deixa bem claro que Jesus curava a todos. Nunca teve um momento que Jesus chegou e repreendeu uma enfermidade, não saiu. Nunca teve uma situação que Jesus repreendeu um demônio e ele relutou e não saiu. Não, a Bíblia sempre diz, aonde Jesus chegava, os que lhe procuravam, se fosse a cidade toda, todos eram curados. Não ficava ninguém doente. Por isso é que procuravam. E aí se cumpre a profecia que diz, né? A região da Galileia, aonde as trevas eram densas, aonde ali pairava, né? A morte, né? Ali onde estava a sombra da morte, raiou a luz. Aonde os demônios dominavam, aonde a mentira dominava, onde a idolatria dominava, onde as enfermidades dominavam, aonde a possessão dominava, ali só era trevas, irmãos. Mentira, engano, prostituição, satanismo. Jesus, quando ele começa a resolver esses problemas. Aquilo que o diabo causou, aquilo que as doenças causaram, aquilo que o pecado causou, Jesus está resolvendo, irmão. Resolvendo. E ali foi extraordinária a obra de Jesus. Começou ali, na pior região de Israel, na Galileia, e na cidade mais frágil, mais insignificante e mais reprovada, Nazaré. E a grande obra foi feita. Então, irmãos, depois Jesus deu um sinal: eu vou ultrapassar as fronteiras. Aí a mulher sírio-fenícia veio no corpo de Jesus. Jesus, ele passou para lá. A Bíblia diz que Jesus, no dado momento, passou para lá, atravessou a fronteira de Israel. Aí uma mulher sírio-fenícia estava com a filha endemoniada, veio atrás dele, procurando ajuda. Tem misericórdia de mim. E Jesus então diz: eu primeiro vou alimentar os filhinhos. Ou seja, primeiro era uma obra missionária completa em Israel. Ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha. Aí Jesus vai e resolve o problema dela. Dentro de Israel tinha um limite. As fronteiras eram intransponíveis inicialmente. O evangelho não podia transpor aquelas fronteiras. Estava determinado. Isso já era determinado lá com normas do Velho Testamento. Era exclusivamente para os judeus. A vida de Jesus inicialmente era exclusividade dos judeus. E ele mesmo disse isso: eu vim para o que eram meus. Então, como os meus não me compreenderam, não me receberam, aí eu agora, mas ele mesmo não foi, a não ser essa porta que ele abriu. Essa porta que ele abriu. Ele abriu uma porta ao norte de Israel, está entendendo? Onde era a Síria, onde era a Fenícia, ao norte de Israel. Foi lá onde a porta se abriu. Porque Jesus abriu a porta, ele aqui deixou a porta aberta. Uma portinha estreita, mas já abriu. Ele abriu essa portinha ao fazer o milagre da mulher. Ele expulsou o demônio da filha da mulher. A mulher foi salva, a menina foi salva. Aí Jesus volta para Israel de novo. Mas a porta ficou aberta. E quando que a porta foi usada? Quando Jesus morre, que ele sobe ao céu, que envia o Espírito Santo, a outra autoridade, o outro poder, o outro Consolador, para se apossar dos semeadores que ele separou, consagrou. A esses missionários começaram a passar para aquela porta. A evangelização depois foi alcançar onde? Justamente a Síria. A Síria. Aonde se fundou uma maior igreja fora de Israel? Na Síria. Aonde
capital. Aonde? Na Antioquia. Porque o Senhor abriu uma porta. E essa porta foi aberta por Jesus para alcançar aquela mulher sirofenícia. E agora se estabelece uma igreja na Antioquia, lá na Síria, capital da Síria. Dali, irmãos, aquela igreja se torna a igreja missionária para os gentios. Foi para aquela igreja onde Barnabé e Paulo foram. E foi dali que eles espalharam o evangelho por tudo quanto não era a nação de Israel. A semente foi lançada, irmãos, em todos os solos. Então nós temos que entender, irmãos, que essa parábola, ela fala de uma responsabilidade de jogar a semente universalmente. Não fazer acepção de pessoas. Joga a semente. Nós podemos fazer acepção e erramos, quebramos o propósito da parábola. O semeador, irmão, ele não era cego. Ele não era cego. Ele lançou de propósito em cima desse lado do caminho. E a Bíblia diz que antes de Satanás, as árvores dos céus, é sempre uma figura, ave de rapina, aves, né, abutres, sempre elas têm uma referência a Satanás e aos demônios. Então as aves do céu vieram comer, mas antes das aves do céu virem comer, o que aconteceu primeiro foi pisar. Você entende o que é pisar em cima de alguma coisa, não? Hã? Quem me diz aí o que é pisar conscientemente? Se eu piso por acaso, é por acaso, não estou vendo. Mas se eu estou vendo um negócio, eu piso assim, eu estou demonstrando o quê? Hã? Pronto. Mas há um sentimento nisso, de desprezo, de ódio, desprezo, repúdio, ódio, destruir. Pisar em cima de alguma coisa não significa destruir. Quando você pega uma barata, você mata ela cheia de amor, né? Tá com o pé em cima, como é que você faz? Ela não aguenta tanta coisa, uma chinelazinha vai matar, mas você bota o pé aqui da face. Para que isso tudo? Para que isso tudo numa barata? Não é pelo repúdio, nojo que você tem dela, pela repulsa que você tem da barata. Você quer esmagar. Só bastava você botar o peso do pé, ela ia morrer. Mas não, você tem que botar o peso do corpo. E ainda só o peitinho do pé aqui faz estrela. Foi assim, irmão, que muitos seres humanos, e é assim que muitos seres humanos fazem com o evangelho quando é ministrado a eles. É esse sentimento de repúdio, de ódio. Vá pregar para um esquerdista, para ver se ele tem felicidade em ouvir você pregar. O esquerdista, ele tem uma ideologia marxista. E a ideologia marxista faz as pessoas odiar a Deus, nojar a Deus, rejeitar a Deus. Eles ensinam que as pessoas desacreditar que Deus existe. Então, para quê? Para que a mensagem quando chegar, você tem que odiar, você tem que... Não vai literalmente com o pé fazer. Aqui é uma figura do sentimento de repulso, de ódio, de rejeição à palavra de Deus. As pessoas nojo. Então, Satanás, ele já se apoderou dessas pessoas. Quando ele conseguiu fazer as pessoas enojarem a Deus, que as pessoas deram sinal de nojo, porque Satanás só vai perceber também quando as pessoas praticam, porque ele não sonda o coração. Mas quando as pessoas provocam o ato de que tem no coração o sentimento do ódio, a repulsa pela palavra de Deus, pela verdade de Deus, aí Satanás agora toma conta, habita. A Bíblia diz que a semente já foi eliminada, aí aquela vida é propriedade de Satanás. Mas aí você diz, mas para que o semeador jogou? Você sabia disso? O semeador sabia disso. Ele não era louco. Humanamente falando, é uma loucura jogar semente no caminho, é uma loucura jogar em cima de pedra. Não, a terra é própria, já está escolhida, já está reservada. Mas aquele semeador não, ele saiu semeando de propósito. Joga aqui no caminho.
Caminho não é um local literal. A parábola, ela trata o recurso literal, mas explicando algo do mundo, do campo espiritual. Então, Jesus, irmãos, Ele sabe qual é o solo que vai lhe rejeitar. É o caminho. Ele sabe quem lhe repudia. Ele sabe. Mas Ele mandou pregar a toda criatura, a todas as nações. Mesmo assim, Ele fez, durante o ministério dele, Ele fez, Ele não rejeitou ninguém, Ele ministrou para todos, e Ele manda para nós. Mas vamos ser sinceros aqui, irmãos, vamos ser sinceros aqui. Nós aqui quem já ministrou, vamos ser sinceros em nome de Jesus, até para se identificar. Quem já ministrou para alguém o Evangelho? Já chegou para alguém aqui e saiu pregando o Evangelho? Levante a mão aí, dê um sinalzinho. Tem muita gente que não pregou para ninguém, sabe? Muitas mãos ficaram baixas. Você nunca pregou para ninguém? Nem para dentro de casa, nem para familiar? Não, tem alguma coisa errada aqui com muita gente. Vou dar uma chance de novo para vocês vão manifestar. Quem já pregou para alguém o Evangelho? Levante a mão. Tem coisa errada aqui com a irmã Rédia, com a pastora Eunice. Tem coisa errada. Porque não levantaram a mão, não pregaram para ninguém ainda. Se não pregar, vocês não vão produzir fruto nunca. Tem que pregar, irmão. Ah, mas eu não sou pregador, não sou pastor, não sou missionário. Cabe com esse negócio. Cabe com isso, irmão. Se é travar o Evangelho, é travar a obra de Deus, é parar a obra de Deus, é confiar só nos outros. Confiar só em alguém que recebe um título. Eu acabei com o negócio do grupo de missão no passado aqui por causa disso. Foi criado um tal do grupo de missão, a igreja evangelizava, o senhor evangelizava, o jovem evangelizava, criança evangelizava. Quando criamos um grupo de missão, travou a obra de Deus, porque ninguém quis mais ir. O cara confiando só naqueles que fazem parte do grupo de missão. Eu já, Satanás. Vou acabar contigo. Tu tomou posse do pensamento dos crentes, Satanás. Então eu vou acabar com o grupo de missão. Acabei com o grupo de missão. Estou voltando agora porque eu estou colocando um grupo que está fazendo missão. Aí agora esse grupo que está fazendo missão assume o comando do departamento de missão, porque vai ter quem vai fazer missão. E Deus é tão extraordinário. Eu não consultei, não perguntei, só disse que só souberam quem era líder do grupo de missão quando foi dito aqui. Quem lidera o grupo de missão já chegou para mim e disse: pai, eu estou pensando em fazer o seguinte, em envolver a igreja na missão. Olha como a história é outra. Envolver a igreja na missão. Ficar só com o grupo de missão não, só com os que estão no grupo de missão não. Envolver a igreja, envolver jovem, envolver senhora. Vamos chamar para fazer algo missionário. Eu digo, ó, Jesus. Satanás não está mais na mente dos crentes não. Vamos ver agora, né? Quando a proposta chegar para a igreja pelos que lideram o grupo de missão, se a igreja vai corresponder. Se corresponder, Satanás não domina mais o pensamento dos crentes. Irmãos, nós vemos aqui, no dia do Pentecostes, tinham quantas pessoas? Quando a Bíblia fala tantos homens, a Bíblia está falando de chefes. Não está incluindo mulher nem crianças, nem jovens, só os chefes. Alimentou 5.000 homens. Ali está falando de chefe de família. Ali, quando fala de chefe de família, está envolvendo a família toda que estava ali presente. Mas quando fala dos que foram revestidos do poder, com a promessa de Deus se cumprindo, lá no dia de Pentecostes, a Bíblia não fala de 120 homens. A Bíblia fala de 120. E todas foram cheias. E todas receberam dons. Foram primeiramente cheios do Espírito. Depois é que os dons foram entregues. E aquelas pessoas foram salvas naquele dia? Não eram salvas. Agora só que elas recebem a presença do Espírito, é carimbada, com o Espírito habitando nelas naquele dia. E sequentemente, da mesma sequência, simultaneamente,
receberam dons. Por isso é que muita gente acha alguém diz, se você recebeu a promessa, o selo da promessa, a pessoa não, vou ter que falar línguas estranhas. O que conversa essa, irmão? O selo da promessa é a presença do Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo habitar, esse é o selo da promessa. Falar língua estranha é dom, isso não é selo da promessa, isso é dom que chega em quem crê. O selo da promessa é a habitação do Espírito Santo. Isso está em todo aquele que foi salvo por Jesus. Depois do Pentecostes, todos que foram salvos recebiam o Espírito Santo como habitação. Estava selado como propriedade de Cristo. Se ia receber dom ou não, isso é outra coisa. Se ia receber dom ou não, isso é outra coisa. Agora, irmão, a gente buscar dons, se preparar para adorar a Deus, e confiar no Senhor para receber dons, são diversos. Tem diversos dons. E se você receber um, não se ciúme de quem recebeu o outro. Se você tem um dom que parece menos significante e alguém tem um dom que parece mais significante, que se torna mais popular, não se ciúme dele não. Dedique aquele que Deus te deu. Dedique aquele que Deus te deu. Porque a obra de Deus ela é feita por pessoas que têm o Espírito Santo, que recebem dons para fazer a obra. São talentos para fazer a obra. O talento que Deus te deu, abraça e usa com alegria. Então nós vemos, aí nós vemos Jesus, ele sabia quais eram os corações pedrificados. Qual é o coração pedrificado? É aquele que ele até recebe a palavra de Deus com alegria, ele até tem uma crença inicial, mas ele não é maleável. Ele é aquela pessoa, irmão, que ele aceita e ele é daquele que tipo de, eu nasci assim, eu sou assim. Vira a crente Gabriela. Não, eu sou assim mesmo. Aí aquela mulher que aceita Jesus, mas ela diz assim, nunca meu pai mandou em mim, o pastor vai mandar em mim. É como se o pastor fosse mandar nela. Aí o homem é aquele que diz assim, rapaz, pastor não manda em mim não, pai. Eita, a minha vida quem vive sou eu. Irmão, essas pessoas têm o coração petrificado, aceitaram Jesus com alegria. Até demonstra aquela alegria naquele começo, tudo, mas no decorrer dos dias, na obra da igreja, na vida cristã, você vai mostrar a dureza da pessoa. Ela não é flexível, ela não é humilde, ela não se derrama na presença de Deus. Ela já se acha autossuficiente, já salva, e agora não, eu que decido a minha regra. Coração duro, petrificado, não tem raiz, o evangelho não entrou, irmão. O evangelho não foi fundo, o evangelho não enraizou, o evangelho não envolveu a vida da pessoa, o coração da pessoa. Ela não entende que ela tem que ser submissa, o evangelho tem que ser submissa aonde ela está colocada. O Senhor não só enviou o evangelho, irmão, ele também fundou a igreja. Ele fundou a sua igreja, e a sua igreja é um corpo, e esse corpo tem que ser ajustado pela submissão de ambos. E o Senhor botou alguns dons específicos, que são dons administrativos governamentais, que é para liderar, e o resto submeter. O resto submeter. É por isso que eu não faço a consulta para a igreja para estabelecer alguma coisa, porque vai ter várias opiniões. Uma vez eu fiz um teste aqui, irmãos, e depois alguém me criticou. Houve as críticas. Me criticou sem ser chegando para mim, mas houve as críticas. Quando eu assumi a igreja, eu decidi, uns dias depois, já tinha um tempo, precisava fazer uma pintura na igreja, não? Aí fazia uma reforma, aí fazia aqui um piso, né? Estava só o piso, o visor do púlpito não era do tamanho da cerâmica. Aí eu decidi, aí eu fiz o teste. Eu reuni a igreja um dia, numa reunião. Aí eu pedi à igreja, bom, uma opinião para a igreja aqui. Os irmãos querem que eu vou botar cerâmica no visor do púlpito. Qual a cor que os irmãos indicam? Vou pintar as portas. Qual a cor que eu indico? Aí eu vou um bocado de indicação.
Aí teve uma indicação que ela teve um pouquinho mais de aceitação para pintar as portas de bege, de amarelinho. Aí quando cheguei, depois da reunião, cheguei em casa e fiquei. Eu vou ter dor de cabeça esse negócio. Eu vou ter dor de cabeça esse negócio. Alguém vai me criticar de um jeito ou de outro, mas eu prefiro que alguém me critique e a crítica vai morrer logo, do que alguém me criticar e alimentar essa crítica e achar que eu favoreci alguém. Sabe de uma coisa? Eu não vou fazer a cor escolhida por ninguém. Aí eu decidi a cor. Pintaram, aí eu pintei nessa cor que está hoje. Só que, claro, na época, né, a cor foi pintada, que a cor ficava muito bonita, que era chamado, né, marrom café. E eu coloquei aqui marfim. Ficou lindo, mas muitos aqui foram achando bonito. Mas aqueles que tinham escolhido a outra cor, aí me criticaram. Aí eu soube ter alguém dizendo: para que o pastor reuniu aqui para perguntar a opinião e não fez? Aí eu lhe descubro os corações de pedra. Com arrogância. Aí essa foi a lição para nunca mais eu pedir a opinião de ninguém. Para aquilo que é de missão do gestor. Eu não estou governando o poder público, estou governando a igreja. A igreja tem que ser administrada pela vontade de Jesus, não pela vontade de crente, nem pela vontade de pastor. O poder público não. O poder público porque alguém elegeu o prefeito governar os interesses do povo. Então o povo tem que opinar, o povo tem que decidir. Se o prefeito quiser fazer alguma coisa que o povo não queira, o povo pode desmanchar aquilo. Se lá o povo não desmancha, aí quem interfere na igreja? Não. Quem interfere na igreja? Então, os crentes, irmão, eles são da sociedade e querendo ou não estão envolvidos com uma porcaria dos conselhos de rede social. Eu digo que na política, nós procurando aqui dar um direcionamento melhor para que nós tivéssemos no Brasil, em termos de governança, algo melhor, não perfeito, melhor, tinha que se chateasse. Mas eu não vendo política dentro da igreja, estava dando direcionamento, não estava vendo política não. Eu não trouxe um candidato para cá para dentro não. Eu não botei nenhum aqui dentro. Diz, irmão, é esse aqui que eles vão ter que votar. Ou vota, não tem isso. Mas eu estava dando direcionamento. Aí está aí, ó. Graças a Deus que a maioria aqui tem um direcionamento, mas muita gente votaram na porcaria que está aí governando nosso país. A desgraça que está aí, irmão. A maldição que está aí, irmão. A maldição que está aí com esse governo que está aí, irmão. O país está numa quebradeira de infeliz e as consequências vocês já estão sentindo. Nós que também sentimos. Isso é só o começo, porque o pior, como ele mesmo diz, o grosso vem aí. O grosso não vem ainda não. Fez só apontar no horizonte. O grosso vem agora no resto do mandato, porque dinheiro não tem mais. Agora é só quebradeira, empresas indo embora, empresas fechando, empresário tirando dinheiro que investiu, salários que aumentam, mas não tem quem vai poder pagar. Irmãos, coisa que não se viu durante 4 anos. Está se vendo. Municípios, quando eu era menino, eu via que os municípios atrasavam a folha do pagamento. Nunca ouvi dizer que Estado atrasasse a folha de pagamento. Mas já está acontecendo. Tem estados que não conseguem fechar a folha de pagamento. Tem município no nosso estado e no Brasil afora que não estão conseguindo fechar a folha de pagamento. Mas por que, irmão? Não estava tão bom. Estava tão bom enquanto não entrou ladrão para roubar o dinheiro público, desviar e fazer seus interesses. Agora é quebradeira. Os prefeitos aqui estão tendo um pouco mais de responsabilidade, mas isso não segura muito tempo não. Não é porque eles não querem. Vai chegar um ponto que não vai ter dinheiro para cobrir. E se cobrir o salário dos que estão na ativa, vão atrasar os pensionistas aposentados.
Isso aí é fato que vai acontecer. Mas é só um parênteses. Mas, então, igreja, você deu para entender. A obra, o que a parábola passa, em primeiro plano, é que o Evangelho é universal, que tem que se pregar para todo mundo. Essa é a lição que o Senhor Jesus dá na parábola. Não prega. Vai ver o Chico Chiracola? Não, fala para ele não, que ele não vai ouvir. Não importa se ele é caminho, não haga assim mesmo. Ah, mas ali tem um traficante. Não fala para pregar para o traficante, por quê? Fala, não importa se ele é pedregulho. Fala, o meu vizinho. O vizinho não conversa nem comigo, passa aí de cara fechada, não dá nem atenção. Não, o pregador do Evangelho, a intenção não é você fazer amizade, não. Não é amizade do cotidiano, não. Pregar o Evangelho é pregar o Evangelho para qualquer criatura. Não precisa ser um amigo, não, tendo a sua intimidade. Pessoa que tenha carinho com você, não. Prega. Não tem crente, não. Só quer pregar sempre primeiro se a pessoa for uma pessoa que aceite amizade. Pregue, irmão. Pregue. Eu não gosto de mim. Estava falando mal um dia desse de mim. Prega, irmão. Fulano de tal é muito desse. É pessoa muito da sociedade, da elite. Pessoa só tem o lado na equipe dele, da elite. Pessoa só pensa em riqueza. Esse pessoal só pensa em fama. Está entre os espinhos. É terreno que tem espinho. Os irmãos entenderam que a semente foi jogada, mesmo que tivesse espinho, foi jogada. Mesmo que fosse só pedra, com pouca terra, foi jogada. Mesmo que era o caminho onde tinha, era visível, poderia alguém pisar, esmagar, e poderia o diabo se apossar, foi lançado. Só que a partir do momento que vai sendo, Jesus sabe tudo, mas eu não sei. Você sabe qual é o terreno, qual é o coração que está figurado no caminho? Eu e você não sabe. Você sabe qual é o coração que está representado pelo pedregal? Eu e você não sabe. Você sabe qual é o coração que está representado pelo terreno cheio de cartos, de espinhos? Eu e você não sabe. Você sabe qual é o coração que foi pronto, está preparadinho, que a terra é boa? Você não sabe. Então vai jogando a semente, porque ela vai cair lá nele. Vai jogando a semente. Joga a semente. É essa a lição dessa parábola, irmãos. A lição principal é essa. Não é você identificar a boa terra. Não tira da mente isso. Jesus, quando passou, ele não pediu para você estar identificando os solos, porque se você identificar, você vai escolher só o bom. Não, esse semeador, irmãos, ele não é louco. E essa parábola, ela vai muito além do significado natural. Esse semeador, irmãos, representa o propósito de Deus. O semeador não quer dizer que seja Jesus, mas representa o propósito do Senhor com a obra missionária. Joga a semente, vai jogando, vai passando, vai jogando, vai encontrando gente, vai pregando. Porque uma dessas pessoas, uma delas, dessas que você está ministrando, é uma pessoa que vai crer, que vai aceitar, que vai deixar enraizar, que vai cuidar bem e crer e obedecer o Evangelho, vai produzir frutos. Os irmãos que estão aqui, irmãos, o Evangelho, porque alguém foi jogando o Evangelho. Foi jogando o Evangelho. Eu lembro aqui que o irmão Sérgio mesmo testemunhou, que disse que quando a irmã Marli ficava falando para a irmã Joana, ele ficava furioso. Furioso. E às vezes, mesmo assim, ele furioso, ele ainda falava para ele. Ela desistiu? Não. Jogou o semente. Ela sabia se ele ia se converter? Sabia não. Poderia ter desistido quando ele mostrou, quando ela se zangava, mostrava a cara revoltada quando ela estava pregando para a irmã Joana. Ela desistiu disso? Não. Não jogou no semente. Ela tinha certeza que a irmã Joana se convertia? Também não tinha. Mas ela jogou no semente. Eu estou contando um exemplo aqui, mas vários exemplos aconteceram aqui. Vários exemplos aconteceram aqui. Quem aqui também se zangou quando alguém foi pregar para você a primeira vez? Só um sinalzinho aí. Bravo, olha aí, irmão Ricardo aí.
Olha, irmão Marcos Vinícius. Mais alguém ficou zangado? Irmã Cris, irmã César ali. Mais alguém? Irmã Francisca, irmã Julene. Ficava furiosa. Ele é o diabo de crente, né? A pessoa prefere o diabo do diabo do que o diabo do crente. Ei, pastor, o presbítero ia pregar lá na minha rua, não era acreditar não. Esse é o crente zoado dentro do ministério. Presbítero grita demais. Presbítero assim, que nem saber quem ia pregar. Ele ia só pregando, né, presidente? Hoje é um Deus. Ia jogando no evangelho. Ele foi pregar até para os professores dele lá do carismatismo. Ele foi pregar lá dentro. Foi pregar para as católicas vizinhas da igreja, que era piada mesmo. E começaram a rodar pedra nele. Mas ele foi pregar. Assim, irmão, você não sabe qual é o solo. Agora joga semente e ela vai cair em todos eles. Ela vai cair em todos eles. Vai jogando, vai jogando. Esse é o propósito da parábola. O propósito da parábola não é você identificar a boa terra, não. O propósito da parábola não é também você se identificar com uma boa terra, não. Não é isso não. O propósito da parábola é: jogue a semente global, jogue para todos os povos, todas as gentes. Por isso é que tem a ordem imperativa da evangelização: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Não escolha, jogue a semente, porque ela vai alcançar o bom solo. Aí vão ser salvos. Quem vai para o céu? O bom solo. Aí depois vão levantar a mão, isso é bom solo. Quem vai para o céu? O bom solo. É o crente do coração bom solo. São os que vão para o céu porque são os que produzem frutos. Produzir frutos, bom, o fruto aí não é ganhar almas para Jesus simplesmente. Produzir fruto é ter o fruto do Espírito Santo na sua vida. É ter o fruto do Espírito Santo na sua vida. Às vezes a pessoa ganha um bocado de pessoa. Não? Tem pessoa que ganha gente para os céus, mas ele não consegue produzir frutos. Tem pessoas que ganhou muita gente e acabou morrendo para o inferno. Ah, mas você não ganhou fruto. Esses frutos não contam não no céu. Esses frutos não contam para a comunhão eterna não. O que conta como fruto aqui são aqueles que estão lá em Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, os frutos do Espírito. Então vamos produzir fruto do Espírito, só produz quem tem um coração terra pronta, terra própria. Porque o Evangelho se enraiza, envolve todo o solo, as raízes envolvem todo o solo, estabiliza, a planta está firme, está estabilizada, o solo é fértil, o solo tem nutrientes, o solo tem as propriedades necessárias para que aquela planta germinada a partir da semente, ela produza frutos. E a Bíblia diz que ele começa 30, 60 e fecha em 100. Tem que fechar em 100. Começa 30, 60, 100%. Não se conforme com 30% não. Vai crescendo. Chegou em 60, louvado seja Deus. Ainda tem mais. É para fechar 100. Fecha 100. Porque o arrebatamento é com aqueles que fecham 100. Amém, igreja? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tivemos alguma coisa a mais? Nova não. Tivemos alguma coisa a mais. Alguma coisa a mais do propósito da parábola. Aí agora você pergunta: pastor, e por que tem que jogar semente em quem não vai ser salvo? Aí o fechamento da parábola é isso. O fechamento da parábola é isso. Porque o Senhor vai chamar todos, toda a raça humana, a uma prestação de conta. E na hora da prestação de conta, quando se eu for sentar, for juntar para prestar conta, aí a Bíblia diz que vai ter aqueles que vão reclamar, porque não estão incluídos nos salvos, porque estão na relação dos reprovados, condenados. Outros vão dizer: Senhor, mas eu não ouvi tua palavra.
Senhor, mas eu não tive a oportunidade de aprender a tua palavra. Senhor, mas ninguém falou para mim. Aí não tem desculpa, porque foi falado, irmão. Foi falado. A pessoa podia ter segurado, ter pegado. Não quis. Ela pisou. Aí o diabo disse: isso é meu. Não sou não propriedade do diabo, mas propriedade do diabo. Fale o que o diabo quer. Mas ninguém for prestar conta com o Senhor. Aí se prove diante do Senhor o que é o perdão do Senhor. Porque sabe para onde o diabo vai, ele vai também na condenação. Não vai mais em missão. Não vai mais prestando serviço para o diabo. Agora vai condenado junto com o diabo. Aí vai reclamar. Ninguém vai ter desculpa, irmãos. A parábola, além de trazer para nós a consciência que a proposta dela é pregar para todo mundo, também ela faz você entender que por pregar para todo mundo, ninguém se desculpa diante de Deus quando for a prestação de conta. Alguém vai dizer: Senhor, eu não ouvi. Ele vai dizer: olha, eu ministrei para você, alguém ministrou para você. Sabe o que você fez? Você foi pisar. Você nem deixou enraizar, você nem deixou penetrar. Não, você ouviu. Você ouviu, entrou no seu coração, foi até lá. Só que você desvalorizou, você reprovou, você enojou, você me detestou, você pisoteou a minha doutrina, a minha mensagem. A mensagem do amor que eu tinha para você, para te salvar, você rejeitou. Então, apartai-vos de mim, maldito, vai para a fogo eterno. Pregar a mesma coisa. Senhor, mas eu não consegui, Senhor, ter penetração, Senhor, eu não consegui entender. Tem coisa que o Senhor está dizendo que eu não sabia. Não sabia porque você não quis saber. Mas o Evangelho eu coloquei. Você ainda quis enraizar, mas você não enraizou porque você petrificou o coração. Você não quis ouvir. Você não quis se orientar. Você não quis ser direcionado. Você não quis estar debaixo de uma direção. Não. Então você não aprendeu. Apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno. Aí ele chega para os do espinho. Também vai para o fogo eterno. Cadê os frutos? Não tem. Também não tem fruto. Aí você vai para o fogo eterno. Senhor, mas eu não tive. Eu me enraizei, eu não virei uma planta. Eu era bonito, pastor. Senhor, eu era um crente bem bonitinho, Senhor. Eu me vestia bem decente. Não, porque a planta nasce, ela cresce. Ela fica frondosa, ela fica bonitinha, cheia de folha, bonita. Quem olha é igual aquela figueira que Jesus viu, cheia de folha, coisa mais linda do mundo. Quando chega lá não tem fruto, aí Jesus amaldiçoou logo, ela não serve para nada. Aí está todo mundo dizendo: não, Senhor, mas eu era crente, Senhor. Eu nunca fui para o mundo, não, Senhor. Eu era da igreja, eu fazia parte da igreja, eu estava na igreja, eu cantava na igreja, Senhor, eu pregava na igreja. Senhor, olha aqui, Senhor, a minha vida aqui, eu enraizei, eu tinha raiz, eu fiquei no solo, Senhor. Meu filho, mas você deu prioridade às coisas naturais. Sua posição social, seu estado social, bens, fama, sucesso. Queria mais beleza física do que beleza espiritual. Estava mais interessado para se exibir para os homens do que para mim. Você não é a igreja que eu quero. Você nem produziu o que você produziu. Teu coração não tem fruto do Espírito. Você não deixou o Espírito Santo reinar na tua vida. Você não colocou as prioridades no reino do céu na sua vida. Você não buscou os tesouros do céu, você buscou só os tesouros terrenos. Estava ligado só com as coisas aqui. Estava na igreja, estava. Se organizava para estar na igreja, estava. Mas só está na igreja no vivo. Você precisava ter produzido frutos. Você não produziu. Você foi sufocado. Você se dedicava mais aos seus interesses próprios do que mesmo a obra de Deus. Até que você ainda ia para os cultos, mas você não fazia a obra de Deus. E nem você se consagrava como devia para mim. Você não tem fruto do Espírito. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Eita, que vai gente demais para o inferno. Vai. Teu caminho é lá. Aí quando ele chega no outro, aí Jesus tem frutos para colher. Frutos para colher. Os crentes que se amavam, os crentes que se respeitavam, os crentes que amavam Jesus.
também eram frequentes na igreja, mas os crentes, irmão, não era só porque evangelizavam, não, mas porque eles tinham os frutos do Espírito. Eles eram sensíveis a Deus, sensíveis ao Espírito Santo, eram sensíveis ao governo da igreja, eram pessoas mansas. Não eram pessoas que não tivessem fraqueza e cometessem pecado, não eram 100% puro, mas eram pessoas que tinham o fruto do Espírito, que não deixavam fraquejar, não deixavam amar mais o mundo, não deixavam endurecer o coração e não odiavam a palavra de Deus, não, amava a palavra de Deus, se humilhava, chorava. Jesus diz: vinde a mim, bendito meu Pai, receber por herança, bendecidos, preparados, né? Desde a fundação do mundo. Agora, a parábola não é para você identificar quem você é. A parábola é para você fazer a missão, pregar indistintamente de quem seja. Pastor, uma pergunta. Pronto. É verdade que a morte é inimiga de Deus? A morte? A morte é inimiga dos homens. A morte é uma inimiga nossa. Porque Deus não morre, Deus não pode ser atingido pela morte. A morte é uma sentença de Deus para o pecado que está no homem. Né? Então a morte não é inimiga de Deus, a morte é inimiga nossa. E é uma sentença de Deus para o pecado. Mas esse mesmo Deus que sentenciou o pecado com a morte, é o mesmo que recebeu a sentença do nosso pecado nele. Ele morreu, ressuscitou para reverter o quadro, e ele agora anula a morte da nossa vida. Aquele que era contra nós, que era inimiga nossa, que era nosso agote, que era nosso carrasco, deixa de ser. Porque Jesus agora, ele anula o efeito da morte da nossa vida. E eu estou falando de morte eterna, de juízo. Amém? Tem mais alguma pergunta? Foi muito boa essa pergunta aqui da Maria. Os irmãos querem perguntar se quem morre fica lá no céu virando estrela? Pergunta aí, irmão. Se você olhando, vê quem morreu. Tem um cara que ainda pensa nisso. E daí você ensina isso às crianças, irmão. Pô, eu olho lá. Está lá no céu, está naquele meio lá daquelas estrelas. Não minta para os seus filhos, não. Não minta, não, porque se fosse isso, irmão, adiantava ir lá para pular e depois cair na grande tribulação e vir para a terra, despencar na terra e se desfazer em nada. Porque a Bíblia diz que essa estrutura vai desfazer e na grande tribulação as estrelas vão cair. E se o salvo daqui fosse e ficasse lá, ia cair, era perda de tempo, irmão. Mas vai muito além disso. Vai para o paraíso. Vai para junto de Deus, que lá não cai, irmão. E o brilho do crente tem que ser aqui. Não é lá não, o brilho tem que ser aqui. Lá o crente não brilha não. O crente não brilha no céu, o crente tem que brilhar na terra. Porque lá no céu não tem escuridão. O crente tem que brilhar aqui na escuridão das trevas. Então não queira brilhar no céu não, que lá você não vai ter brilho. Você pode brilhar aqui. Tem muitos que brilham aqui. Agora tem tantos que brilham e que de repente eles querem o brilho para eles, e que de repente eles vão apagando o brilho real que Deus deu. Aí eles vão brilhando por conta própria. Ficam famosos, né? Pregador famoso, que deu uma elogia. Aí ele agora anula o brilho de Deus, que fez ele chegar aqui no patamar, e ele agora gera o brilho dele mesmo. Cantor famoso. Aí tá aí, cheio de cantor famoso, só tombando, só caindo. Cheio de cantora famosa se prostituindo, adulterando. Por quê, irmão? Porque o brilho que ele tinha que brilhar, ele afagou, ele apagou, ele obscureceu, e ele gerou o brilho dele. Eita Jesus, ser humano não sabe conviver com fama, só Jesus, né? Só Jesus sabe conviver com a fama, ser humano não sabe. Então não se envaideça por aquilo que Deus te deu, seja grato. Amém, igreja? Então que Deus em Cristo Jesus abençoe. Louvado seja o Senhor. E lembrando, na próxima sexta-feira, neste mesmo lugar, neste mesmo horário, nós estaremos aqui com a próxima doutrina. E no decorrer da semana eu vou postar nos grupos de novo qual é o tema da doutrina. E as caravanas das congregações que vierem já saibam. Quando vocês vierem, já venham de seguido, que vão, já sabem que vão cantar o hino. Vou chamar cada caravana de cada congregação para vir cantar o louvor aqui, certo? Em vez de ser os corais da sede que for cantar,
vai ser as caravanas das congregações, porque os corais da sede aqui cantam todos os cultos já. Então nós vamos reservar nas doutrinas os corais das congregações para cantar. Aí vem coral de São Francisco, coral de São Benedito, coral lá do Teobaldo, né? Quando vier uma caravana do Poço Curu, Tamanduá, eles cantam também. Aí vai ser aquela coisa linda de se ver, né? Aquela coisa linda de se ver, amém? E posteriormente, nós já que passamos para os dirigentes de congregação, que nós vamos também estar escalando dirigente de congregação para ministrar doutrina aqui, e eu vou sentar aí para ouvir vocês, em nome de Jesus, certo? Esse ano vai ser muito, muito próximo, muito fértil a obra de Deus por meio da Bela Vista. Vamos ficar de pé, igreja? Nós estaremos convidando o nosso dirigente de nossa congregação em São Francisco, o presbítero Jonari, para estar orando, abençoando as nossas vidas, e nós estaremos aqui concedendo as bênçãos apostólicas. Pronto, lembrando, irmão, amanhã mais um encontro aqui marcado, a nossa ceia geral, né? A ceia da sede, sempre a ceia geral, que envolve todo o campo. Amanhã, 7 da noite, em nome de Jesus, nossa grande santa ceia para a glória de Deus. Tem igrejas por aí que ficariam com inveja da nossa hoje nos cultos de doutrina. Ao ver, se olhar aqui, se nós mostrar sua foto aqui e dissesse, foi no culto de doutrina que hoje tinha um bocado de crente aqui, não ia acreditar. Não, não pode. Esse tanto aí, a nossa é grande, só vem 8 pessoas. Glória a Deus. Presbítero Jonati, ora de novo. Glória a Deus. Amém? Tá bonito mesmo, irmão. Glória a Jesus. O pastor está alegre. Com certeza. Glória a Jesus. Alegre o coração do seu pastor, que automaticamente o de Deus se alegra também. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Deus, por estes momentos, Deus, na tua presença, aprendendo, Senhor, mais um pouquinho. Cada doutrina, cada ensinamento, Deus, prepara, meu Deus, os nossos corações durante toda a semana, para na sexta-feira, Senhor, estarmos aqui novamente. Abençoa todos nesta noite, Pai, o retorno de cada um, Senhor, às suas residências, seus lares, voltando à sua família. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos para a glória de Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja. O povo de Deus diz: Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus.